pouco para vocês do filósofo base da nossa disciplina. Eu considero ele extremamente relevante, extremamente importante para a nossa compreensão em relação às tecnologias, mas também em relação ao nosso foco, que é justamente a educação. No que se diz respeito ao aspecto tecnológico, digital, a gente até já conversou um pouco, a gente falou um pouco sobre isso. Especialmente sobre o advento, a origem, o surgimento, justamente do que é tecnologia. Eu falava para vocês que iniciou-se todo esse processo tecnológico a partir do momento que a humanidade quis de alguma forma suprir as suas necessidades. E aí eu coloquei para vocês alguns pontos a título de exemplo, como o fogo, a água, quer dizer, o fogo, a roda, o vestimento, aqueles pontos introdutórios. Além, claro, dos utensílios, das ferramentas, como por exemplo a pedra polida, a pedra lascada, que foi justamente no período pré-histórico, e depois com o surgimento até do mundo simbólico, do mundo da linguagem, do mundo das palavras, que também é um aspecto tecnológico. Então essa tecnologia, seja do aspecto prático, material, ou seja do aspecto racional, do aspecto simbólico, tanto um quanto o outro, faz parte justamente dessa necessidade humana de querer avançar, de querer progredir em relação às suas necessidades. E essas necessidades vão desde o básico, o mais fisiológico, como por exemplo a questão da alimentação, da fome, para a manutenção metabólica do indivíduo, e também vai até as questões mais complexas, como por exemplo a alimentação do prazer, a alimentação dos gostos, dos sabores, dos juízos, das relações sociais, do âmbito das leis, das regras, da moral, da ética. Então vai dar desde a parte mais básica, fisiológica, até a parte mais complexa, que é a parte estrutural, racional, humana. E aí, quando eu estou me referindo ao aspecto pré-histórico, ou aspecto primitivo, ou aspecto antigo, desse aspecto que eu falo da tecnologia, eu estou me referindo a algo que ainda é muito introdutório na condição humana. Com o passar do tempo, com o avanço do tempo, com o avanço das eras, da modernidade e da contemporaneidade, a gente vai vendo que esses aspectos eles vão se tornando cada vez mais complexos, até mesmo para uma compreensão, até mesmo para um entendimento. E foi justamente sobre isso que o filósofo Pierre Levy vai falar. Esse filósofo, ele é do século XX, especialmente ali de meados do século XX para o final do século XX. Ele vai justamente observar aquilo que vem acontecendo historicamente com a humanidade, especialmente depois da primeira Revolução Industrial, depois teve a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial. Hoje se tem ideia de que a gente estaria numa quinta ou sexta Revolução Industrial. Mas especialmente na primeira e segunda Revolução Industrial, ele vai observar isso como algo realmente importante para dar uma virada, ou que, como ele chama, quebra de paradigma na história da humanidade. E o que foi assim decisivo para que isso venha acontecer? Segundo ele, foi o surgimento das máquinas, o surgimento da eletricidade, o surgimento do mundo eletrônico, do mundo maquinário. Então, esse mundo das máquinas, o mundo da eletrônica, o mundo da energia, ele vai possibilitar uma guinada, uma virada de chave na história da humanidade. Esse é o primeiro ponto que ele coloca como relevante, como importante. E ele é importante justamente porque, se as coisas caminhavam de uma forma mais lenta para transformar, para modificar a sociedade humana, a sociedade dos homens,
Com o surgimento desses equipamentos, com o surgimento dessa condição tecnológica, a coisa vai ser muito mais rápida. Principalmente quando você está falando de poder. De poder justamente de uma nação sobre outra, de um país sobre outro, de grupos, classes humanas sobre outros. Então tudo isso vai ser importante para modificar a história da humanidade. E aí quando surge a Primeira Guerra Mundial, que ela vai ali de 1914 a mais ou menos 18, 19, isso vai ser a Primeira Guerra Mundial, ela já tem uma grande influência dessa tecnologia. Inclusive vai ser decisiva para o desfecho da Primeira Guerra Mundial, justamente o advento tecnológico. E aí eu estou falando, por exemplo, já de armas sofisticadas, de bombas sofisticadas, de estratégias sofisticadas, de uso de equipamentos, de materiais sofisticados. Isso vai ser decisivo para o desfecho da Primeira Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer por volta de 39 a 1945, vai passar em torno de 6 anos essa Segunda Guerra Mundial, o mundo já deu outro avanço, deu outra guinada no aspecto tecnológico. Então, aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial já vai ser praticamente completamente diferente na Segunda Guerra Mundial. E o que foi decisivo? Tecnologia. Na Segunda Guerra Mundial você já tem avião, você já tem submarino, você já tem navio, você já tem tanque de guerra, você tem metralhadora, você tem bombas sofisticadas como a bomba atômica. Foi justamente o que decidiu, o que acabou com a Segunda Guerra Mundial, foi as duas bombas atômicas que os Estados Unidos soltaram sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Uma matou 250 mil pessoas, a outra matou 160 mil pessoas instantaneamente, uma vez. Então, esse fator tecnológico, esse fator de guerra, esse fator da ciência em prol dessa guerra, em prol desse conflito, foi decisivo também para decidir a história da humanidade. E isso aconteceu na sociedade, mas aconteceu também na educação, aconteceu no ensino, na aprendizagem. Porque o que é que deve se aprender na universidade? O que é que deve se aprender nas escolas? Deve se aprender justamente algo que vem dessa condição. Então, passando a Segunda Guerra Mundial, eu estou aqui fazendo recorte histórico para vocês compreenderem, vem a Guerra Fria, que é uma disputa, um conflito entre duas nações que saíram da Segunda Guerra Mundial como duas potências, como Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Vocês sabem muito bem dessa questão, dessa história. Uma capitalista, outra comunista. E, como também vocês sabem, o que vai realmente ser decisivo para o período de Guerra Fria, que vai durar ali de 1945 até 1989, com a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, o que vai ser decisivo ali também vai ser justamente o avanço científico e tecnológico. Os Estados Unidos querendo mostrar toda a sua potência, toda a sua força econômica, social, política, científica e tecnológica. A ponto, por exemplo, de ter uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem mandava o primeiro homem à Lua. E aí, em 1969, os Estados Unidos conseguem mandar o primeiro homem à Lua e pisar efetivamente na Lua. E, inclusive, até hoje tem especulação se realmente aconteceu, se não aconteceu, enfim. O fato é que a história está registrada e que os Estados Unidos foi a primeira nação, o primeiro país a mandar um ser humano para a Lua, a pisar na Lua. Qual a importância disso? Simbolicamente, era muito importante porque mostrava que os Estados Unidos estavam à frente de qualquer nação, em termos de tecnologia. Então perceba que a tecnologia não é mais só mera necessidade humana, como era lá no mundo primitivo. A tecnologia agora é um fator decisivo no aspecto social, político e econômico. Então, quem manda no mundo? Quem manda no mundo é quem tem tecnologia.
Quem não tem tecnologia é dominado. Se a dominação lá no período das caravelas, nos períodos em que o Brasil, por exemplo, os portugueses chegaram aqui, né? Se lá naquele período era o poderio talvez do exército, das armas, alguma coisa desse sentido, no mundo contemporâneo, moderno contemporâneo, o que é decisivo para ser dominado e dominante é tecnologia. E aí os Estados Unidos, quando manda essas pessoas, esses homens para a Lua, eles estão mandando nesse intuito de mostrar a sua força tecnológica para o planeta. O que mudou de lá para cá? E nesse sentido da tecnologia, de mandar o homem para a Lua e mostrar esse poderio. O que é que mudou de lá para cá? Não se mudou muita coisa nesse aspecto tecnológico. Ainda permanece essa disputa, essa luta, esse conflito por essa tecnologia. Mas só que, em vez de ser essa tecnologia agora das máquinas, das naves, dos foguetes, das bombas, agora é a tecnologia virtual, a tecnologia digital. Por exemplo, a internet. Quando a internet surgiu com os engenheiros americanos, especialmente para dar suporte, aporte ao exército americano. A web ela foi desenvolvida para a comunicação interna dos soldados. Só que essa tecnologia foi tão interessante em termos de comunicação, em termos de transmissão de dados, que o governo americano, claro que só ia fazer isso por interesse econômico, achou interessante que isso fosse espalhado para o mundo e que ele, inclusive o governo americano, fosse o detentor dessa condição da web, que naquela época era chamada web militar. E depois, quando ela passa para a população, essa web, ela passa agora a web 2.0, que é justamente aquela que há a possibilidade de transmissão de dados. Claro que a transmissão de dados, a informação, já era passada, já era transmitida por outros meios, como por exemplo o telégrafo, o telefone. O telefone ele foi inventado por Graham Bell lá em 1930, e em 1930 mais ou menos as pessoas começam a se comunicar à distância. A distância justamente por causa do fio, do cabo do telefone. Mas era algo ainda físico. O telefone, que se eu quisesse comunicar com outra pessoa, tinha que ter um fio levando até a casa da outra pessoa. E aí tinha uma rede de telefones que se comunicavam com aquelas pessoas que tinham o aparelho. Então isso era o telefone naquele momento, naquele instante. Do telefone, que era por meio de fio, se desenvolveu, por exemplo, o telefax, ou fax, que é outra tecnologia que foi realmente importante, foi decisiva também para esse avanço da comunicação, porque agora eu posso passar instantaneamente um documento para outra pessoa receber em tempo real do outro lado do país, do planeta. Era o telefax. Então o fax ou o telefax proporcionou isso. E aí só depois, com a internet, é que a coisa fica completamente mais avançada no sentido da comunicação. E aí vem justamente a internet 2.0, que é aquela que manda mensagem instantaneamente. Que ainda não era aquela internet que a gente podia se comunicar de forma instantânea em tempo real. Era somente por mensagem. Foi mais ou menos no período ali que a gente, por exemplo, pelo celular antigo, o celular é uma coisa mais adiante, mas pelo celular antigo eu podia mandar um SMS. Vocês, ainda do celular que vocês ainda têm. Só que eu duvido que alguém use. Acho que ninguém usa isso. Acho que só as empresas de telefone é que enchem o saco da gente mandando informação por isso. Né? Mas a gente se comunica por outros meios, por outros caminhos. Mas essa ideia da mensagem instantânea foi justamente para meio que substituir o telefone físico. E também o telefax, que era centrado, voltado à web 2.0. Bom, depois quando vem a internet propriamente dita, a web 2.0, em que agora eu posso me comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, isso se torna realmente uma rede.
Aí que entra a palavra. A rede mundial de computadores. Rede, vocês mais ou menos têm uma ideia, é como se fosse uma teia, uma rede, é como se fosse uma teia de aranha, e que as pessoas todas vão estar conectadas de alguma forma. Então esse indivíduo aqui está conectado à rede, que esse indivíduo aqui, por sua vez, está conectado a esse, que esse está conectado a esse, e assim sucessivamente. Quase que ao infinito. Isso aqui. Mas eu não sei se vocês perceberam aqui, existe uma central. Essa central aqui é o ego. Essa central é o ego. Que, como eu estava falando para vocês, nessa viagem do tempo que eu fiz aqui, ela começou rudimentar, uma coisa muito incipiente, e foi avançando a tal ponto que essa rede hoje ela é extremamente complexa. Se antes a coisa era simples, ela hoje é complexa. E o que é que anda nessa rede? O que é transmitido? O que é que está conectando essas pessoas, esses indivíduos por essas redes? Né? O que é que faz com que dados sejam transmitidos? O que é que está se passando? Eu até já falei de certa forma que são dados, né? Esses dados aqui são dados dessas pessoas que querem mandar, que querem transmitir, que querem se comunicar, mas especialmente o que a gente pode falar a respeito dessa transmissão de dados é propriamente inteligência. O que é transmitido aqui nessas redes, nessa web, é inteligência. Como assim inteligência? O que é que significa essa inteligência? Essa inteligência é tudo aquilo que a gente produz, de alguma forma, em que é relevante para a comunicação, é relevante para a transmissão de comunicação, de informação. Então, a web, ela na sua complexidade, ela transmite, ela emite dados inteligíveis dos indivíduos. Dados que são muitas vezes texto, inicialmente começou com texto, como eu disse a vocês, na web 2.0, e depois evoluiu para a imagem. E da imagem evoluiu para não só imagem, mas áudio e a imagem em movimento, a imagem em transmissão real. Hoje, a internet é 5.0, essa web é 5.0, saiu de 2.0, está em 5.0, exatamente porque a gente consegue se comunicar em tempo real por meio dessa rede de dados, por meio dessa inteligibilidade da web. E que muitas vezes, e a gente até tem dúvida, se essa inteligência, se esses dados são de fato reais ou são apenas ilusão. A pergunta é justamente essa que Pierre Levy vai fazer em relação a essa cultura digital. E ele vai chamar no livro dele de cybercultura. Essa cultura digital, esse mundo digital, ele é extremamente complexo, a ponto da gente ter toda essa condição, essa potencialidade, mas ao mesmo tempo começar a questionar até que ponto realmente tudo isso que acontece na web é real ou é ilusão apenas. Eu nem coloquei aqui virtual, porque depois a gente vai entender Demerval, está em outra turma falando de Demerval. Até que ponto o Pierre Levy ele vai estar falando sobre esse virtual, ele vai dar uma nova nomenclatura para esse mundo virtual. Mas a pergunta é realmente até que ponto tudo isso vai ser ilusão, até que ponto isso tudo vai ser real. E aí a gente pode fazer essas reflexões iniciais. Quando vocês estão encaminhando os dados de vocês pela internet, pelos celulares de vocês, esses dados que vocês estão mandando são dados reais ou são dados ilusórios? Como é que você me diz? Como assim?
às vezes é alguma coisa, beijar assim da internet, você não vai botar seus dados reais, né? Vai botar uma ilusão lá. O que você me diz? Dados reais ou ilusórios? Mônica. Pronto, por exemplo, interrompendo, né? No Facebook, quando criou o Facebook mesmo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas só podia fazer de maior. Aí eu botei mandar, tem nome lá, depois tu já tem essa idade, ué, porque para que a pessoa precisa botar uma 14 anos, né? maior. Até hoje ainda é 14 anos, esse mesmo código. Sim, esse é um dos pontos, né? Se burlar aí a rede social e tal, para dar acesso, tudo eu entendo. Mas eu quero assim, a minha pergunta é no sentido seguinte: quando você pega uma foto sua, por exemplo, você diz assim, vou compartilhar no Instagram. Essa foto que você está mandando, muitas vezes é uma foto no estado de espírito e que você aparentemente tem, está lá. Aparentemente. Mas aquela foto representa de fato a realidade ou é algo meio ilusório? Eu acho que dentro da tecnologia, né, a gente vive quase 100% em modo ilusório, né? Porque a gente está atrás de telas, de fato, e não é nada real ali. Pelo menos em quase todos os casos, né? E que na tecnologia a gente só quer mostrar a ilusão. Ninguém quer mostrar a realidade, de verdade. Dependendo da foto. Depende da foto, como assim? Porque dependendo da situação, você viveu aquele momento, então foi real. Pode ser que aconteça algo no sentido de realmente representar o que você estava sentindo. No entanto, às vezes é um momento que aconteceu, você fotografou, mas meio que congelou aquela situação, e para quem está ali recebendo aquela informação, parece até que você é exatamente isso e não é outra pessoa mais, quando na verdade foi só um recorte do momento. Aí o recorte do momento, ele pode até ser real no sentido de você estar sentindo aquilo ali, mas é real no todo, como absoluto? Não. Mas a internet, as informações que são transmitidas lá, elas são transmitidas mais ou menos com esse viés. Como se mostrasse para o outro, o mundo dele é esse, eu sou isso, e quem está recebendo às vezes acredita fielmente que aquele realmente é o mundo dele. Causa uma certa ilusão, né? Mas nem pensa que é verdade, não é verdade. Existem os dois lados. Né? Existe justamente isso que a gente está querendo colocar, e é o que Pierre Levy também coloca. Existem os dois lados. Os dois lados do mundo real, e de fato a gente representa, a gente se conecta por essa realidade, e realmente esses dados, essas informações, essa inteligência, ele está nessa rede de forma real, mas ao mesmo tempo também essa viagem desses dados, essas conexões, esses amigos virtuais que a gente fabrica, produz todo dia, toda hora, eles também têm o seu fator ilusório. Então, se tem um mundo real e tem um mundo ilusório, nessa condição tecnológica que a gente está discutindo, especificamente que é a web, e agora a web 5.0, então, o que a gente pode falar do nosso mundo? O nosso mundo, o que ele é propriamente? A partir justamente dessa virada, dessa internet, desse mundo das redes. O que a gente pode falar desse mundo? Como é que a gente pode se comportar nesse mundo? O que é que eu posso construir, estabelecer como verdade nesse novo mundo? O que a gente pode fazer realmente nesse mundo de forma concreta para dizer que isso é realidade? Esse é o grande gargalo, essa é a grande pergunta, essa é a grande interrogação de Pierre Levy no mundo virtual, no mundo das tecnologias da web 5.0 e especialmente no que ele vai chamar de cybercultura. E aí é com isso, nessa cybercultura, que a gente cria grandes ilusões e cria também questões reais. Afinal de contas, quando há uma manifestação, uma revolução em um país
organizada, pensada a partir da rede social, aquela manifestação, aquela revolução que houve e que derrubou, inclusive, muitos governantes do mundo por causa disso, essa manifestação, a derrubada do governo, é de fato real. Ela pode até ter começado com alguma coisa ilusória. Pode até ter começado com isso. Mas o fato de ter derrubado o governante é real. Isso aconteceu, por exemplo, no Egito, na chamada Primavera Árabe. Vocês ouviram falar, né? Não? Sério? Não, sério. Sério. A Primavera Árabe foi uma coisa que aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 5, 10 anos atrás, em que muitos grupos se organizaram nas redes sociais para se manifestar, para se organizar e derrubar o governo. Isso aconteceu no Egito, na Líbia, aconteceu no Líbano, na Síria. Todos esses países que eu citei aqui, os presidentes foram derrubados. Foi por isso que foi chamado Primavera Árabe. Eles se organizavam nas redes, iam para as ruas a partir disso, derrubou realmente o governante e mudou a sociedade daquela região. E foi justamente ali nos países árabes que eles são ditadores. Não é um país aberto. E aí foi a internet, com a liberdade das redes sociais, que derrubou esses governantes. Mas só aconteceu isso lá, no mundo árabe? Não, aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Em 2013, aconteceu, não foi nem ainda o impeachment foi em 2016, mas em 2013 houve a primeira manifestação, ou revolta, se quiser se chamar assim, mas a manifestação popular no Brasil. E ainda estava no governo Dilma Rousseff. Foi o que aconteceu naquele momento ali, lá em São Paulo, e resolveram aumentar a passagem, o preço da passagem, em 20 centavos. Por causa desses 20 centavos, o aumento das passagens lá, as pessoas começaram a se organizar na web, nas redes, e disseram assim: não, a gente não aguenta mais, vamos para a rua, vamos protestar, vamos derrubar, vamos quebrar, vamos fazer isso, enfim, começaram a se organizar. E aí fizeram isso. Houve realmente essas manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas, justamente por causa da rede, da comunicação, e isso aí surtiu efeito na política. Os deputados, os mandatários lá do Congresso Nacional, acharam que realmente se aproveitaram, na verdade, dessa manifestação, desse momento de revolta, de manifestação, e começaram a minar o governo de Dilma Rousseff, dizendo que a inflação estava aumentando, que a economia estava indo para o buraco, que ela estava dando pedalada fiscal, que não era insustentável e que ela deveria ser deposta do cargo de presidente. E aí, em 2016, aí sim, por causa disso que veio acontecendo, em 2016 houve o impeachment de Dilma Rousseff. E aí, a história vocês sabem, né? Ela sai do governo, entra Michel Temer, e aí ele fica por 2 anos, depois de Michel Temer vem Bolsonaro, depois de Bolsonaro agora Lula, né? Vocês, enfim, sabem dessa história. Então, essa questão de Dilma Rousseff é atribuída em parte, grande parte, justamente a essa construção da cybercultura. Aconteceu inicialmente por causa de uma manifestação que inicialmente parecia ser real, a história dos 20 centavos, mas logo cresce isso aí e vai para a política, para a economia e se torna algo meio que ilusório e ideológico para derrubar o presidente. Isso é algo que a gente precisa pensar dentro dessa condição da tecnologia e especialmente da tecnologia digital, que é justamente aquilo que Pierre Levy vai chamar de inteligência da informatização, que é um dos pontos que a gente precisa justamente olhar com muita clareza, porque essa inteligência da informação, ela é importante justamente porque ela vai estar ligando as pessoas
com esses dados, fazendo essa rede, essa teia de informação, e aí construindo mundos que às vezes esses mundos são reais, mas às vezes não são reais. Então, esses mundos que são supostamente ilusórios, supostamente reais, a gente precisa realmente estar atento para não estar até confundindo com realmente o mundo real. E aí ele vai chamar isso de inteligência coletiva. Não sei se está dando para ver aí, está um pouco passado, né? Mas ele vai chamar de inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva funciona como se fosse um efeito mandato mesmo, às vezes. Freud